Olá, boa noite. Trabalho terceirizado é tema de nova reunião da CPDUI. Foi importante a nossa reunião de hoje, porque inclusive o representante do Ministério Público do Trabalho, Dr. Pedro, ressaltou aqui para o representante do sindicato patronal de que os supermercados têm responsabilidade. E edifício Gralha é tema de tribuna popular, ocupada pelo ex-vereador Saul Spinelli. Ele acompanhou a situação desde o início e destacou o atual momento das 16 famílias proprietárias dos apartamentos do edifício Gralha, no bairro Edmundo Traem, abandonado em maio de 2016 por ameaça de desabamento. O Jornal da Câmara está começando. Nesta semana, a Comissão de Patrimônio, Desenvolvimento Urbano e Interior deu sequência à discussão sobre a contratação de mão de obra terceirizada nos supermercados. Neste encontro participaram representantes do Ministério Público do Trabalho, Sincogêneros e Sindicato dos Empregados no Comércio. A vereadora Eva Valéria Lorenzato, proponente do debate, ressaltou que essa discussão deve ser cada vez mais ampliada com todos os setores envolvidos. Esclarecer que a nossa preocupação queremos conversar com as partes envolvidas, né? Seja o empresário, dono de um supermercado, aquela empresa que terceiriza, né? Que seria o atravessador, né? Da mão de obra, e especialmente com o trabalhador. Claro que a gente sabe que tem muitos trabalhadores que eles optam, eles querem mesmo não ter aquela questão do compromisso, né? Mensal, querem trabalhar por dia, tudo bem, não somos contra, mas nós queremos que eles tenham garantia. Por exemplo, se sofre um acidente de trabalho, quem que vai pagar por aquele prejuízo? Ele não paga contribuição previdenciária, não tem direito a um benefício previdenciário. Um dia esse trabalhador vai ser idoso, ele não vai ter direito à aposentadoria. Se ele trabalhar, fizer horas extras, ele tem garantia de pagamento das horas? Se ele trabalhar no horário noturno, ele tem um adicional noturno que um outro trabalhador seletista tem o direito? Não. Aí um outro dado que chegou até nós, o trabalhador terceirizado que está no caixa do supermercado. Já aconteceu de trabalhador zerar a sua folha de pagamento por quebra de caixa. E o trabalhador seletista, trabalhador fixo, ele tem direito a um adicional de 10% de caixa. Então, são injustiças que a gente percebe, e aí, sem contar a falta de pagamento do Vale Transporte para o trabalhador terceirizado. O Vale Transporte é um direito básico de todo trabalhador, inclusive do terceirizado. Então, foi importante a nossa reunião de hoje, porque inclusive o representante do Ministério Público do Trabalho, Dr. Pedro, ressaltou aqui para o representante do sindicato patronal de que os supermercados têm responsabilidade. Então, que bom, ficou aqui destacado o interesse também do sindicato patronal de buscarmos alternativas, né? Garantir um mínimo de dignidade para o trabalhador e, ao mesmo tempo, que o empresário da rede de supermercados, que ele também tenha garantida a mão de obra ali para atender de forma qualificada os seus consumidores, porque eu tenho certeza que nenhum consumidor vai optar em fazer suas compras num mercado, num supermercado, que não garante um mínimo de direitos trabalhistas, que não garanta dignidade para o seu trabalhador. Nós queremos que o trabalhador dos supermercados também esteja lá bem, né? Feliz, que possa ter dignidade, sustentar sua família, né? Ter lazer, ter um momento de cultura, né? Com a família, na sociedade, e ajudando a desenvolver o nosso município. O procurador do Trabalho, Pedro Guimarães Vieira, destacou que não há irregularidade na contratação de profissionais terceirizados, mas também falou da importância da fiscalização de possíveis irregularidades. O Ministério Público do Trabalho é um órgão de fiscalização do cumprimento da legislação e exatamente realiza um acompanhamento, tanto no sentido de conscientização sobre a importância de fiscalização, quanto de correção de condutas irregulares. Então, nós fazemos termos de ajustamento de conduta, que são acordos para que as empresas voltem a cumprir a lei sob pena de multa, e também ajuizamos ações civis públicas para que as empresas que eventualmente não queiram fazer um acordo respondam judicialmente por suas condutas irregulares.
Celso Marcolan, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios, falou da importância do encontro e pontuou que a falta de mão de obra é um dos principais motivos da terceirização. Por causa da mão de obra que a gente está terceirizando também, né? Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que sobreviver, tem que trabalhar, tem que prestar serviço. E de um jeito ou do outro a gente tem que pegar. E por isso que a gente tem que ter mais segurança sobre esses terceirizados também. Porque a gente está pagando, né? Terceirizaram lá, não sei o que, não pagou. Bom, daí não é problema nosso. Nós pagamos, daí que é problema de quem? Do Ministério do Trabalho. É ele que vai fiscalizar lá, não é nós. Eu acho bom, a reunião acho que foi muito boa para nós esclarecer, para as empresas também ter segurança que está fazendo a coisa certa. Porque a gente não quer deixar um passivo lá para depois a gente pagar, né? Então a gente tem que ver o que está certo por lei para nós poder trabalhar com os terceirizados. E a vereadora Eva ainda pontuou quais serão as próximas ações da comissão. A intenção da comissão aqui com o nosso presidente Rufa, que está sendo também sensibilizado, né, pela situação, tanto do empregador quanto dos trabalhadores, é de que nós vamos culminar numa audiência pública com ampla participação popular, né, da patronal e dos trabalhadores, mas antes disso, então, hoje o Ministério Público do Trabalho ficou com a responsabilidade, então, de buscar os dados, mais informações, por exemplo, no último período, quantos vale-transportes foram concedidos para os trabalhadores terceirizados aqui no nosso município, buscar as informações referentes às empresas, então, e o representante, seu Marcolan, do Sindicato Patronal também vai buscar informações, né, com os seus associados e assim, a partir do momento que nós temos maiores informações, nós sabermos quem são as empresas terceirizadas, nós também pretendemos ouvir, né, essas empresas, como que eles dialogam, né, quais são os direitos dos trabalhadores. Então, os trabalhos vão longe ainda. E o Jornal da Câmara faz agora um rápido intervalo e em seguida vamos conferir como foi o espaço da Tribuna Popular utilizado na plenária de ontem. Eles têm rabinho hipnotizador, poder caramelizador, focinho supersônico e raio fofurizador. Essa turminha de heróis vai aprontar todas e muito mais em breve na sua casa. Seja também um herói e adote um bichinho da enchente. São milhares de animais esperando pelo poder do seu amor. Saiba como adotar em adoteumbichinho.rs.gov.br. O jornalista, líder comunitário e ex-vereador aqui de Passo Fundo, Saul Spinelli, foi o orador da Tribuna Popular desta quarta-feira. Ele abordou a situação dos moradores do edifício Gralha, que aguardam a resolução do processo há mais de 9 anos. Saul Spinelli foi vereador por 3 legislaturas e presidente da Câmara em 2020 e 2024. Ele acompanhou a situação desde o início e destacou o atual momento das 16 famílias proprietárias dos apartamentos do edifício Gralha, no bairro Edmundo Traem, abandonado em maio de 2016 por ameaça de desabamento. Eu vou fazer um resumo e atualizar as notícias do edifício Gralha, que desde maio de 2016 foi interditado, né? Os moradores tiveram que sair, as 16 famílias que lá moravam na Coab 1, e o processo seguiu através do escritório Dr. Dani Mendonça e seus associados. Nós já estamos com 9 anos e meio de processo. Os moradores ganharam na primeira instância em uma sentença do Dr. Moacir Baggio na Justiça Federal, uma sentença de mais de 140 páginas, e está no Tribunal de Justiça há 1 ano e meio a sentença para avaliação do Tribunal de Justiça dos Desembargadores. Embora já tenha uma manifestação favorável à manutenção da sentença por conta do Ministério Público Federal. Saul ressaltou que foi preciso um diálogo envolvendo diversas frentes. Ele resumiu a situação envolvendo os ex-moradores, os problemas envolvendo o prédio e pontuou que o imbróglio está próximo de um desfecho positivo. Os moradores agora estão numa fase de conciliação. É evidente que para conciliação
tem requisitos legais a serem cumpridos. Um deles são valores que não fiquem passíveis de precatório, que daí leva 10 anos, aí entra numa fila, né? Outras questões também são questões de sentença que o Estado não precise, por força de lei, recorrer. Então já está nessa fase, com o apoio do Matheus Vesp, que é secretário especial do governador Eduardo Leite, com um apoio muito grande também da Procuradoria, e a proposta já foi feita, já teve uma assembleia com os moradores já deliberaram sobre essa proposta, está nesta fase. Enquanto isso ocorre, não há possibilidade, por exemplo, de demolição do prédio. Por quê? Porque no tribunal tem recurso ainda do Estado. E o Estado é diferente de um CPF. O CPF ele pode decidir, não, eu vou fazer acordo, eu vou desistir do processo, enfim. O Estado ele é obrigado a recorrer e é obrigado a cumprir requisitos legais. Então, eu acredito que está bem avançado essa questão do acordo, mas a gente também entende que precisa ser demolido o prédio. Na sentença diz que quem tem que demolir é o Estado, o terreno na sentença fica com os moradores, né? Além de uma sentença de quase 7 milhões de reais de indenização aos moradores. Evidente que no acordo esse valor vai diminuir, porque acordo não é sentença. Quanto à questão do lixo que tem acumulado lá no pátio, os moradores, a prefeitura, por várias vezes limpou aquele local. Por várias vezes fechou aquele local, mas infelizmente muitos lixos que lá estão foram colocados por alguns moradores que limpam a sua casa, tiram o sofá velho, cortam, podam árvores, enfim, e colocam lá. Portas, janelas, vasos sanitários, rede elétrica foram roubados lá por dependentes químicos, por ladrões, e foram vendidos. Então, é muito triste isso. Então, ao longo desses 9 anos e meio, o prédio foi saqueado, alvo de vândalos, foi colocado fogo, né? Moradores de rua dormindo lá, drogados dormindo lá, né? Então, são uma situação que a Coab não merece. Então, nós acreditamos que essa fase do acordo ela está indo para a reta final, mas nós temos ainda alguns quesitos legais a serem cumpridos. Entre eles, a junta de acordos da Procuradoria se reunir, aprovar então o acordo que já é de conhecimento dos moradores, e para o processo em primeiro grau, que é o Dr. Moacir Baggio, ele vai então analisar e verificar se é possível homologar esse acordo. Homologando esse acordo, então aí sim, aí pode cumprir a sentença da demolição do prédio, que continua, inclusive pelo acordo, por responsabilidade do Estado. Para os ex-proprietários, está próximo de terminar um longo período de grande angústia e muitas dificuldades. Agora, eles esperam que a justiça seja feita o quanto antes. Hoje eu me sinto aliviada, porque na realidade, quase 10 anos esperando por essa resposta, né? Pagando aluguel, fazendo mudança, perdendo móveis. Tive que voltar a trabalhar porque eu ganho um salário mínimo, né? O meu salário, impossível pagar aluguel, se alimentar e comprar remédio, né? Então, meu trajetório está sendo assim, olha, entrei em depressão, graças a Deus que eu tenho umas filhas muito abençoadas que estão me apoiando, me ajudando. Também o Saúl Spinelli nos ajudou muito no dia a dia. Várias vezes em reuniões a gente chorou porque a gente queria aquela resposta do meu apartamento, né? Porque na realidade eu fiquei viúva, vendi minha casa na Petrópolis, dividi com os herdeiros, restou para mim esse apartamento. Infelizmente deu toda essa zebra, mas hoje, sinceramente, eu me conto muito feliz. Já agradeci muito a Deus por essa oportunidade hoje de eu estar aqui, a convite do Saúl Spinelli, e dizendo assim, obrigado, muito obrigado, Saúl, tudo porque tu fez por nós. Eu acredito que o máximo 60, 90 dias, eles estão pagando o valor para mim, e para minha casa de novo, né? Eu tenho, assim, um orgulho de dizer que vou ter a chave da minha casa de novo. Saúl ainda sublinhou que o judiciário tem o seu tempo, que, em muitos casos, não se ajusta às necessidades dos envolvidos.
Ele ainda lembrou que diversos ex-moradores passaram por sérias dificuldades durante esse período. Olha, desde o dia 16 de maio de 2016, a gente acompanha, junto com o Dr. Dani Mendonça e seus associados do escritório. O judiciário tem o seu tempo, não é o tempo da gente. Temos processos aí que duram 20 anos. Esse processo, em 8 anos, foi para a segunda instância com uma sentença favorável. Hoje está em 7 milhões para os moradores. Só que sentença não resolve o problema. Os moradores querem o seu dinheiro para poder comprar o seu apartamento e reestruturar a sua vida. O mais difícil foi administrar todos estes anos o abandono do prédio, porque foi interditado, os moradores não podem morar, mas ao mesmo tempo invadiram, destruíram, roubaram, depositaram lixo, e os moradores não conseguem controlar isso. Outra questão são os moradores, são a maioria idosos. Nós temos a dona Nair com 91 anos, nós temos a dona Glaci com 78, trabalhando de monitora de ônibus escolar. Nós temos a Rose, que é a liderança, que tem ansiedade, fica nervosa, porque ela se acoberta de todos os problemas dos moradores. Nós temos o seu José, esposo da dona Raquel, que era uma das proprietárias, com Alzheimer, né, em estado avançado, pagando R$2.000 de aluguel. Então, assim, ó, eu estou falando de quase uma década desses moradores sofrendo em uma época que eles precisavam de conforto e morar no que é seu. O vereador Gilmar Fuga Júnior pontuou a importância da Câmara em ser um espaço de esclarecimentos de grande interesse da comunidade e destacou os problemas sofridos pelos proprietários dos apartamentos. Essa questão do processo do edifício Gralha, ele só demonstra para a sociedade a ineficiência do judiciário e do poder público estadual, o qual, de alguma forma, não consegue construir uma resolução para pessoas, famílias que estão há mais de 10 anos sem locais próprios para morar e estão pagando aluguel do próprio bolso. E não existe nenhuma contrapartida de um aluguel social ou de algo parecido. Podemos ver que até o IPTU desses imóveis que estão desabilitados estão sendo cobrados das pessoas do edifício Gralha. Hoje, o ex-vereador e ex-presidente dessa casa, Saul Spinelli, ele fez uma fala para que nós possamos criar uma comoção no sentido de pressionar a esfera pública e o judiciário para nós podermos trazer paz para essas pessoas, podermos trazer tranquilidade, podermos trazer para elas um sentimento que elas possam voltar aos seus lares e às suas vidas normais. Tem pessoas que estão morando em garagens emprestadas dos condomínios da Coab Edmundo Trem. É inadmissível isso e nós vamos continuar lutando para trazer dignidade, para que essas pessoas possam ser ressarcidas por um erro que é da construtora e do Estado e assim voltar à sua vida normal. E o Jornal da Câmara desta quinta-feira chega ao fim. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite.